Oi, Ruth! Oi, que calor! Nossa, Ruth, Ruth. Agora, agora aqui, deixa eu ver, está fazendo 32 graus. Mas, a propósito do calor, hoje nós estamos já no dia 1º de agosto, já é o segundo mês de verão, oficialmente, né? Desde fim de junho. É. E está todo mundo se queixando, e as previsões assim, homens, home, cavede, como eu te falei, não é? Hum, A sensação térmica, é. quente, pesada, etc, etc. Mas ontem, ou anteontem, não sei se foi sábado, domingo, o Serviço de Meteorologia publicou uma relação das temperaturas máximas nos últimos anos que precederam 2022. Esse não é o ano mais quente, Pois é. muito pelo contrário. Já houve anos atrás que as temperaturas foram muito mais elevadas, que nem pode-se falar que é onda de calor. É a temperatura Normal do normal verão. do verão aqui em Israel. Você sabe que pode ser, sabe o quê? Eu, como especialista em tempo, o inverno foi muito rigoroso, certo? É, Então eu foi acho frio. que isso fez com que as pessoas fizessem uma comparação com o calor e aí essa sensação de que o calor está acima do normal, Do porque o normal. inverno foi muito frio. Mas não é um verão anormal, absolutamente. Eles disseram, eles não sabem o que pode vir para frente, mas a tendência, agora, o mês de agosto é um mês desagradável, que é um mês geralmente mais úmido, então a sensação térmica é Aumenta. maior. Mas diz que as temperaturas são normais para a época. Não tem nada de especial Para agora. mim, Todo mundo já está cansado do Ruth, calor. sabe o que para mim mais me incomoda e que eu sinto mais falta, que eu já falei antes, né? Eu vou falar de novo. É a chuva. A chuva. É tão estranho um verão sem chuva, eu não consigo. É. É porque não, né, a gente está lá no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, o verão é chuva. Aí eu Pois fico agora pensando no você vê nos Nordeste do Estados Brasil, Unidos. que o inverno é quando chove, porque no É, Nordeste não chove, né? e aqui o inverno é que chove. É, Não tem exatamente. Então, chuva. Chuvas de verão é só essa música lá no Brasil. Aqui não tem chuvas de verão, só tem chuvas de inverno. é. Agora, tem países, você vê o desastre que está na parte oriental dos Estados Unidos, com aquelas inundações, uma coisa assombrante de É, ver 250 milímetros de água em menos imagina. de 24 horas. As casas, uma mulher lá falando, em 5 minutos que eu saí, consegui sair da minha casa, a casa desmoronou Meu Deus do céu. pela correnteza Você imagina isso nos de Estados água. Unidos, né? Que a gente não é nenhum barraco Mas que deve ser, todo né? mundo é impotente É, diante da natureza. é verdade. Já tinha naquele dia, naquele local, ontem, sábado, não, de ontem, 26 mortos foram carregados pelas enchentes. Isso sim é uma coisa extraordinária. É, Agora, está acontecendo em muitos lugares do mundo. Teve na Alemanha é, recentemente, é. na França. E aqui teve ontem o primeiro incêndio de verão, foi no sul de Ramat Golan, e também os bombeiros levaram mais de 24 horas para conseguir apagar o fogo, que era bastante intenso, mas não houve vítimas, e felizmente. E diz a polícia, depois das pesquisas, que deve ter sido um incêndio criminoso, Hum, porque tinham vários focos. uhum. Não era um incêndio como começa num lugar e se espalha. Não, tinham vários focos que se propagaram. E por isso que foi tão difícil, porque simultaneamente ardeu uma área muito grande, É. mais de 2.000 quilômetros quadrados de incêndio.
De modo que... É. Mas estamos até agora sem... Ano passado foi pior Eu me em lembro matéria de disso. incêndio. Pois é. Bom, Vamos esperar que continue assim, que não fique vamos pior. esperar que o verão continue ameno. Exato. É. Muito bem, Ruth. E aí, vamos começar por... Podemos começar por uma coisa que é sensacional, Oba. para os brasileiros, principalmente, Ah, porque se trata de um jogo de futebol, primeiro, porque é futebol, e segundo, porque o Neymar era a estrela, né? uma das estrelas. Existe na França que se chama o Grand Coupe de futebol, que é um torneio onde disputam os campeões de vários anos de futebol. E agora o jogo final era entre o Paris Saint-Germain e um outro time que se chama LAN, LANT. Eu nunca ouvi falar, mas que foi o campeão no ano passado. E esse time do Saint-Germain, de Paris, é um time que, nos últimos anos, andou meio ruim, não conseguiu boa colocação no torneio, mas depois que o Qatar comprou o time e botou dinheiro, e tem estrelas como Messi e o Neymar, então eles chegaram à final e ontem ganharam de 4-0, e o jogo foi aqui, em Tel Aviv. No jogo, em Bloomfield, é um campo de futebol que tem em Yafo, na presença, não é um lugar grande, tinham 30 mil, estava superlotado, 30 mil espectadores que pagaram, no mínimo, 2.000 shekel por ingresso. Meu Deus. Mas esse jogo foi o que exatamente? Um jogo de final de que campeonato? Final desse Grand Coup da França. Mas como é que o final do campeonato francês foi aqui em Israel? É sempre aqui. Mas por quê? Ai, não sei. Os meus entendimentos de futebol... Olha, eu poderia encontrar a resposta. Claro que os artigos nos jornais, assim, páginas, mas eu não ia gastar meu tempo todo lendo. Claro, não. Para mim, perguntei o importante que lógico. apareceu assim aí no N12, que é um site do canal 12, aparecia: vejam o gol extraordinário do Neymar. E aí eu não podia deixar de ver, que começou ontem, às 9h da noite, começou o jogo, já eram 11 horas, e eu ainda estava procurando no telefone o gol. Mas foi um espetáculo. É mesmo. Imperdível. Não, mas o Neymar, ele realmente Ele e o Messi, e tem mais um outro que eu esqueci o nome, que era a cobrança de uma falta. Mas dizem os analistas que a falta foi provocada intencionalmente pelo Neymar, que é para ter a oportunidade de um tiro livre, frente assim ao gol, não é como um pênalti, que tem uma barreira, mas é assim muito próximo. E ele jogou, ele veio correndo como se ele fosse chutar a bola, mas ele não chutou. O Messi estava do lado, ele que chutou. Olha. Então o goleiro se jogou para um lado e a bola foi para o outro. Olha, que espetáculo. Mas que gol bonito, eu vi várias vezes, viu? Olha, é um espetáculo, realmente, para quem gosta de futebol, é um show. De modo que os israelenses, que não têm um futebol dessa qualidade, mas mesmo assim, os israelenses participaram do Campeonato Europeu de Futebol, que terminou também ontem na Inglaterra, com a vitória da Inglaterra. A Inglaterra ganhou o campeonato. De modo que começamos de uma forma leve. E Israel também está tendo agora uns jogadores de futebol que estão tendo um destaque. Sim, mas
Não tem ninguém, não tem ninguém que chega nos calcanhares, nem do Messi, nem Do Neymar. Ah, do mas tudo Neymar. bem, também. Não, o Neymar é uma coisa, É, vou ele te é muito contar. inteligente. Não, ele tem uma calma, ele fica olhando assim, É, sabe? Olha, é. ele olhava para a bola, olhava para aquele gol, Ele vê tudo. olhava e, É, ó, lá o computador dele é. fabricou direitinho. Foi Espetáculo. um Tá espetáculo, bom. um espetáculo. É. Ah. Isso, então, vamos começar, porque tem tanta coisa ruim, sabe? Ai, Ruth. Sabe por quê? Tem horas que eu fico pensando se eu devo contar ou não essas coisas, porque eu não posso contar tudo que acontece aqui, porque não dá nessas 2 horas por semana para contar. Uhum. É um país muito agitado, de modo que... Mas tem coisas aqui em Israel que, de um lado, eu digo assim, bom, para que eu preciso falar nisso? É uma coisa que aconteceu há 60 anos, há 50 anos, e agora, por causa desse negócio que todo mundo pode apelar para o Supremo Tribunal e abolir uma decisão de um tribunal que decidiu há 66 anos atrás algo diferente e mudar. De outro lado, eu digo, mas eu fico satisfeita de viver num país onde, mesmo depois de 66 anos, a verdade sai. É. Antes tarde do Você que nunca. fica... ah, Antes tarde do que nunca. porque eu vou contar a história para não perder muito tempo. Tá. Tem mais coisas interessantes. Em 1956, ou até porque são coisas que eu nem estava aqui quando isso aconteceu, e então, mas foram tragédias que ficaram na história. Existe um local, aqui perto até de Caçaba, que se chama Kfar Kassem. Em 1956, Kfar Kassem não era uma cidade, era um Kfar. Kfar é uma aldeia árabe. E exatamente no dia que Israel participou, junto com a França e a Inglaterra, de uma campanha militar que teria sido para dominar o Sinai, que a intenção, Israel não tinha nada a ver com isso. Era um problema da França e da Inglaterra com relação ao canal de Suez, com o Egito, não sei o quê, mas eles queriam a participação de Israel, pelo conhecimento que Israel tinha da região e pela proximidade. Eles tinham que vir de longe, e Israel já estava aqui. E nessa primeira noite dessa Mitzvah, que ninguém sabia que ia acontecer, a polícia avisou lá em todas as aldeias árabes que, a partir de 4 horas da tarde, ia ter Otzer, quer dizer, ninguém mais podia sair de casa. Como é que diz isso em português? Estado de Otzer em sítio. hebraico. Hã? Estado de sítio. Estado de sítio? É quando a pessoa não pode sair de casa depois de um Não pode sair determinado de casa. horário. Então, nesse dia, ninguém podia sair de casa. Tudo bem. Então, lá nesse Kfar Kassem, acontece, em 1946, não tinha telefones celulares. Não. Árabes, em geral, viviam num nível, não, nem no mesmo nível que os israelenses, judeus, viviam. Telefone não era uma coisa assim que eles tinham muito, telefone de a cabo. E a ordem do comando da região central de Israel, que quem estivesse na rua depois daquele horário era pena de morte. Nossa. Então, nesse Kfar, depois dessa hora, 50 pessoas estavam andando na rua. Era a Mishmar HaGvul, a polícia de fronteira, os viu, os advertiu e atirou. Nossa. 50 pessoas morreram. Eles não sabiam que tinha estado de sítio. Eles estavam no trabalho, todos eles, e voltaram todos juntos do trabalho. E estavam indo para casa. Coitados. Logicamente que foi
um carnaval, essa história, o julgamento dos militares. Mas acontece que, no final do julgamento todo, que eu não acompanhei isso, os militares que atiraram, ou os que deram a ordem, eles foram condenados, mas não cumpriram penas. Por quê? Por uma série de razões, que eles não fizeram o que queriam, eles recebem ordens, eles não souberam interpretar, não sabiam que eles estavam voltando, quer dizer, não teve nenhuma intenção. O fato é que eles ficaram com os mortos e os soldados que atiraram, não aconteceu nada especial com eles e o processo foi encerrado. Agora, esse fim de semana, houve um apelo ao Supremo Tribunal por um camarada que se chama Raz, nunca ouvi falar nele, mas ele existe, Raz qualquer coisa, eu escrevi aqui o nome dele, Raz, Adam Raz, que ele está o tempo todo futucando esse caso, e até que ele conseguiu que o Supremo Tribunal concordasse em deixar publicar todos os Detalhes. não só os detalhes, tem uma outra palavra, o protocolo. Todos os protocolos do julgamento lá nos anos depois de 56. Todos os protocolos. Então, aí as pessoas ficaram sabendo que ninguém foi culpado. Então, acontece que hoje em dia esse Kfar Qassem não é mais um Kfar, é uma cidade grande, desenvolvida, tem de tudo, pelos carros que você vê, pelas lojas, eles trabalham, eles são gente que estão integrados na sociedade israelense, não só socialmente, politicamente, profissionalmente, vivem como todos os israelenses, vivem uma cidade de muito progresso. Então, diz que o Nahum Barnea escreveu um artigo sobre isso, dizendo que a população de Kfar Qassem hoje está muito mais preocupada com o aumento de custo de vida, com o preço da gasolina, porque todo mundo tem carros e carros bons que bebem muita gasolina, do que com esse fato que aconteceu há 66 anos atrás. Certo. E ele escreve uma coisa muito interessante, que eu até escrevi para não esquecer. Então, ele diz que muitas vezes existe um vício de ficar remoendo o passado. E isso destrói a possibilidade de se construir uma sociedade sadia, justa e bem desenvolvida. Esta tragédia, né, que aconteceu, ele disse, ninguém vai esquecer. Existe lá uma estátua, não é estátua, um monumento enorme no centro da cidade para relembrar isso todos os dias. Todos os dias todo mundo passa lá e vê isso e se lembra que isso aconteceu. Mas ele disse, esse vício, ele disse que o passado pode enterrar o futuro. Eu achei isso uma frase assim espetacular. Ninguém vai esquecer. Os que estão vivendo lá são talvez a segunda geração daqueles que morreram, depois já vira a terceira. Aí a gente vai entrar numa situação que é muito peculiar a nós judeus. Eu não estou comparando de forma alguma, porque são 50 mortos, mas foram assassinados, né? E a gente tem nossos mortos também que a gente sempre relembra, todo ano, né? Então, Sim. É importante relembrar para não deixar que isso aconteça. Nesse caso, eu não sei
em que proporção e por quê, né? Você está contando essa história, eu nunca ouvi falar nessa história, mas por que eles não podem também relembrar o que aconteceu? Não, mas não está se falando deles não relembrarem, porque quem trouxe isso à tona não foi um árabe, foi um judeu. Esse Adam Raz é um judeu. Sim. Ele que fez esse movimento todo, esses anos todos, junto ao Supremo Tribunal, para publicar os protocolos do julgamento. Mas não foi um árabe, foi um judeu. Sim, mas... Acontece que o que o Barnett estava dizendo não é que esses que passaram não vão recordar todos os anos. E mesmo Israel faz uma cerimônia, como faz de tudo, de tudo, de todas as outras coisas. Mas como ele diz, durante esses anos que Israel existe, principalmente nos primeiros anos, e principalmente na Guerra da Independência e os anos subsequentes, que 56 foram 8 anos depois da guerra, e diz os árabes mataram judeus e judeus mataram árabes sistematicamente. Sistematicamente. Uhum. O único problema é que aí foram policiais contra civis. Então, esse é o ponto básico da questão. Eram civis que não estavam fazendo nada, estavam voltando para casa, e os soldados não sabiam do fato, tinham ordem a atirar em todo mundo que estivesse fora de casa depois das 4 horas da tarde daquele dia, e ninguém sabia por que não podia sair de casa, porque a ação ia começar naquela noite, aquela ação militar, tríplice, e ninguém sabia, nós também, ninguém é que sabia, só o Ministério, o governo, os militares que estavam envolvidos no caso. De modo que, mas eu digo, pelo menos eu tenho aquela, eu não fico com uma má impressão, eu fico com a impressão de que, no fim, a justiça sai, quer dizer, vem a público. 66 anos, isso ficou proibido de ser publicado, mas alguém... Agora foi. Não, alguém está certo, concordo. E justiça foi feita. Publicou-se para todo mundo ficar sabendo o que aconteceu. Certo. E quem nasceu nessa época, ou depois dessa época, nunca ouviu falar, como você também nunca ouviu falar, embora você está envolvida com Israel há tanto tempo, e você nunca ouviu falar. Como você, milhões de outras pessoas nunca ouviram falar. Mas aí todo mundo ouviu falar. Mas a história é de que, realmente, os judeus não podem falar sobre negócio de remoer o passado, mas que nós temos um passado de mais de 5.000 anos, que realmente, se a gente não remoesse, ninguém sobraria judeu, não sobraria um judeu na face da terra. É verdade, é verdade. Só os judeus só sobreviveram, porque todos os povos antigos, da época que os judeus eram também um povo assim errante, ninguém sobreviveu. O único que sobreviveu foi o povo judeu. Por quê? Estamos aqui. Porque ficou recordando o tempo todo o passado. Mas era o passado o quê? A Torá, as leis judaicas. Bom, tá certo. Vamos deixar isso para lá, porque é muito complicado. Realmente, mas, como se diz, viva as mulheres, pela primeira vez na história, a história curta de Israel, quando a gente fala na história de Israel, são 70 e poucos anos. É verdade. Mas pela primeira vez na história de Israel, uma mulher foi nomeada para assessor militar do presidente, que o presidente tem uma assessoria militar que é para trazer para ele tudo o que acontece no âmbito da segurança do país diariamente. Uhum. O Então, presidente. Todos os presidentes de Israel, atualmente o Herzog. Exato. Então, pela primeira vez, uma mulher
foi nomeada para esse cargo. Olha. Ela era tenente-coronel e foi promovida com essa nomeação a general de brigada, e o nome dela é Naamá Rosén Grimberg. Ela tem 40 anos, tem 2 filhos, e nos últimos 2 anos ela foi oficial de informação do Comando Central, que é uma coisa também que nunca teve uma mulher antes dela. Ela teve uma história militar que, pela primeira vez, mulheres passaram pelos cargos que ela já teve no Exército. E agora, no dia foi ontem, que ela tomou posse, e o presidente disse para ela que ela só chegou a esse posto unicamente pelos valores pessoais dela. Que bacana, muito legal. De Orgulho. modo que, então, isso também acontece. Muito bom. Agora, com relação aos professores, nós já estamos agora no dia 1º de agosto, e o dia 1º de setembro está chegando assim cada vez mais depressa e não tem nada resolvido ainda, e a ameaça de greve no início do ano letivo continua no ar. E, embora o aumento que o Ministério da Fazenda aceitou de conceder aos professores acima de 30% dos salários atuais, mas existe um problema, é que o Ministério da Fazenda se ateve à razão principal de que o Sindicato dos Professores disse, que era o salário dos professores que começam no primeiro ano até os primeiros 6 anos de trabalho, que eles têm um salário muito baixo, e é realmente muito baixo. Então, o Ministério da Fazenda concordou em dar um aumento de 30% no salário deles, que chegava a 9.000 shekel por mês. E eles dizem que não. Por quê? Porque tem o problema com os professores já antigos, que eles têm um acordo com o Ministério da Fazenda de que o salário deles, depois de 6 anos, eles passam a ter um aumento de 2% por ano, e depois de não sei quantos anos, 12 anos, não sei o quê, passa a 3% por ano, e assim, então, eles iam tendo gradativamente o salário aumentado. E o que faz o Ministério da Fazenda? Diz o seguinte: nós sugerimos que a gente diminua esse aumento, em vez de ser 3%, vai ser 2%, e esse porcento a gente passa do salário não está certo isso. Dos professores iniciais, então eles disseram nada feito. Claro que não. Que então, ajuste é esse, é. gente? Aí já eles quem está mais seguinte, tempo não tem nada a ver, né? Pelo amor de Deus. Mas eles disseram que o orçamento desse ano já foi aprovado, né? Ainda no primeiro ano do governo do Bennett. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi fazer o orçamento de 21, 22 e começo de 23. Nesse orçamento não consta esse aumento de 30% no salário. Eles não têm de onde cavar esse dinheiro, não pode assaltar banco, tem que fazer do orçamento, dentro do orçamento que foi aprovado pelo governo. Tem de onde tirar, não, sem ser dos professores? Sem ser dos professores, não tem de onde tirar? De outro ministério? Qual é o ministério que vai concordar de passar não sei, o orçamento? Estou perguntando, não porque fica fácil, né? Não existe isso. Está todo mundo sempre... É porque no Brasil, assim, o ministério, quando tem alguma coisa na saúde, aí se cria alguma coisa para tirar de um para o outro lado, ali é mais fácil, aí resolve mais facilmente. Aqui não tem isso. Não, imagina se aqui está todo mundo sempre não cria um imposto, não cria um imposto pro extra para
para cobrir Pelo isso. contrário, agora aí o governo demonstrou uma grande boa vontade para baixar o preço da gasolina. A partir de hoje, baixou, tirou um imposto de Putz, consumo. baixou o preço do ônibus. De 6,7 Então, ele passou para isso 5,50. porque baixou, então, baixou o preço do combustível. É. Então, quando pode, o governo faz, mas tinha de onde? E outra coisa boa Agora é o também é que imposto, pessoas com 75 anos não vão pagar mais. grátis, tudo grátis. Tudo grátis, é. Todos os transportes, não É, só ônibus, eu trem, sei. tudo, tudo. Maravilha. Então, sim, isso foi o Ministério do Transporte. Mas por quê? Porque baixou o preço do combustível. Agora, baixou o preço do combustível porque eles não tiraram dinheiro dos outros orçamentos, simplesmente deixaram de cobrar o imposto. Então, essa situação da educação não vai ter jeito, porque se não tirar do próprio professor, não vai ter como aumentar. Então, vai ficar esse Exatamente. impasse, não vai ter. Então, vamos ver que É, realmente é um problema seríssimo. é. Seríssimo mesmo, porque outro grupo profissional que está fazendo já há quase um ano protestos infinitos, eles não estão requerendo aumento salarial, eles simplesmente estão pedindo justiça no horário de trabalho. São os mitmahim em medicina, quer dizer, esses médicos que se formaram 6 anos na faculdade, são médicos, mas eles estão fazendo especialização. Especialização varia de acordo com o quê? Tem especializações clínicas que são de 2 anos e tem especializações cirúrgicas que são de 3 até 4 anos. Durante esse tempo, eles têm que dar plantões muito mais do que um médico que já é especialista. Agora, só que o plantão deles é de 26 horas. E eles dizem que isso é desumano. Eles não têm condições de trabalhar 26 horas seguidas. Claro. E às vezes dá para descansar, às vezes não dá para descansar, depende do que acontece no pronto-socorro, depende se tem um acidente, ou então agora esses 2 anos com a corona, que foi uma tragédia. E eles, há uns meses atrás, fizeram também uma onda de protestos, inclusive na rua, e chegaram a um acordo com o Ministério da Saúde de diminuir para 18 horas as horas de plantão. Mas acontece que ficou no papel, mas, na realidade, o Ministério da Saúde disse que, ok, nós podemos dar 18 horas, mas essas 6 horas não vai ter plantonista. Nós não temos nem fisicamente os médicos para trabalhar, que sejam os que estão fazendo especialização, que ainda não são especialistas, e de onde é que eles vão trazer, de repente, mais médicos? Leva 6 anos para formar um médico. E médico que não é especialista. Então, o Ministério da Saúde disse: nós aceitamos tudo que vocês dizem. Tudo que vocês dizem, nós aceitamos, simplesmente não temos as condições de fabricar, de repente, médicos. Então, eles disseram que, se realmente até o fim do mês não não conseguirem chegar a um acordo com o Ministério da Saúde, eles vão simplesmente paralisar os trabalhos. Meu Deus do céu, Ruth. É um Esses são os problema médicos de toda. todo o país e de todas as especialidades, todo mundo que está fazendo especialização, seja pediatria, clínica médica, oncologia, ginecologia. Isso afeta diretamente o cidadão comum? O cidadão comum. Porque esses são os médicos que fazem os plantões, que estão durante a noite toda, todos os dias, sábado, domingo, feriado, de plantão. Meu Deus. Em cada enfermaria.
em cada uma das enfermarias. Não é um para tudo, tem especialização, cada um na sua enfermaria. Bom, então, esse é um problema sério. Os nossos amigos de Gaza estão querendo fazer, com certeza, alguma coisa e resolveram começar a mandar, soltar notícias para instigar Israel, dizendo que num dos últimos ataques que Israel fez, eles não dizem que os ataques foi em consequência de foguetes que eles atiraram, que num desses ataques eles bombardearam o local onde estavam sendo mantidos os prisioneiros israelenses lá. E não dizem mais nada além disso. Isso, com certeza, deve ser para justificar ou que algum deles morreu, ou que algum deles está muito doente. E eles não dizem nada além disso, simplesmente para criar um ambiente de tensão entre mais do que já existe entre Israel e os palestinos, e principalmente as famílias Ruth, dos jovens. esses prisioneiros israelenses, quantos prisioneiros existem? Sim, Muitos? são dois civis, né? E Você tem... já falou sobre eles. Já falei Já sobre... falou. Sim. E dois são os restos mortais, não é? Mas são Tá, dois. já estou lembrada. Uhum. Nem são soldados. São... Inclusive, é druso. E, não, mas aqui em Israel não tem nada a ver. São israelenses Sim. Mas que eles que caíram foram para lá. nas mãos dos palestinos, e eles os aprisionaram, apesar deles não estarem armados, não tentaram invadir nada. Um meio louco, doente psiquiátrico, mas não adianta, você não tem com quem falar. É verdade. Bom, uma outra coisa que é interessante dizer é que, nos últimos anos, a porcentagem de jovens árabes que conseguem passar desse exame de Bagrut, que é essa prova final depois dos 12 anos de estudos, que é muito difícil, e nunca o ensino nas cidades árabes era tão aprimorado. Também, né? E tem determinadas cidades judaicas que também o ensino não é lá grande coisa, que nós sabemos que está com problema há anos de falta de professores, de modo que mais aumentou muito e chegou esse ano a 68% dos estudantes árabes tiveram direito a receber o diploma de encerramento dos 12 anos, é o Bagrut, e em determinadas cidades eles comemoraram isso com fogos de artifícios e tiros que assustaram as redondezas, inclusive mostraram crianças no colo dos pais apavoradas com barulho à noite, tudo isso no meio da noite, quer dizer, um tipo de cultura, né, de hábitos que realmente são muito estranhos para nós. Né? Agressivos. É. Até na hora de comemorar uma coisa boa, se faz de forma... Pode comemorar com uma festa, com uma orquestra, com dança. Não, mas não. Isso parece baile funk lá das comunidades. É assim que eles comemoram, atirando para cima. Atirando também no Brasil, né? Mas aí a gente está falando de... E aqui também, né? No meio da cidade, é realmente muito difícil. Agora, na política, continua um bate-boca tremendo com relação ao novo partido da Ayelet Shaked e o Yoaz Hendel, partido
o Ar sionista, o Aruach Hatzionit, e dizendo que ninguém vê onde é que está a vantagem dessa união, dessa fusão de dois partidos para constituir um partido novo, quando o Handel ele pensa completamente diferente dela num assunto que é básico. Ela vê como uma coisa natural, se esse partido eleger deputados e o Likud receber das mãos do presidente o convite de formar uma coalizão, ela acha perfeitamente natural que esse partido se alie ao Likud para entrar na coalizão governamental. E o Handel disse exatamente o contrário. Eles concordam em tudo. Nesse aspecto, que é muito importante, vai ser a coisa mais importante depois das eleições, é com quem que você vai se filiar para fazer a coalizão, que vai ter que ter coalizão. Todo mundo sabe. Todo mundo, ninguém sabe se é o Yair Lapid, que vai ter 61 cadeiras para formar uma coalizão, ou vai ser o Netanyahu. E uma das condições é que partidos que vão se aliar ao Likud, que o Likud sozinho tem 34. Para 61 falta um pouco. Agora, ele já tem a garantia dos partidos religiosos, do Shas, dos Haredim. Uma pergunta que eu acho que eu já te fiz e eu quero te fazer de novo. Ele respondendo ao processo, ele pode se candidatar? Até hoje, ainda não tem uma lei. A lei que eles queriam votar antes da dispersão foi bloqueada pelo Likud, pela oposição, que eles simplesmente impediram que essa lei fosse votada. Essa lei já tinha que vir a plenário, já tinha sido debatida na comissão da Knesset, na comissão de Huká, e não chegou a plenário por impedimento da oposição, de modo que era a lei que ia impedir que uma pessoa que tivesse um processo de culpa, já tenha sido admitido que é culpado e está sendo julgado por essa culpa, seja nomeado primeiro-ministro. De modo que, por enquanto, essa lei não existe. Ele o processo dele está correndo, o julgamento, e agora tem um novo que saiu, que é o problema de quem é que deu autorização daquela compra dos submarinos que nós falamos, que já tem anos que está correndo isso, e agora voltou à tona, os submarinos subiram de novo, e não adianta. E ele continua, e quem está no Likud continua dizendo que não existe ninguém, no momento, capaz, mais indicado para ser primeiro-ministro do que o Netanyahu. Que nem o Gantz, nem o Yair Lapid, ninguém é capaz, ninguém tem a capacidade dele. De modo que, então, no meio dessa confusão toda, uma deputada chamada Michal Shir, que ela era do partido do Sar, que agora se aliou ao Gantz, ela disse que vai mudar de partido e vai para se aliar ao Yesh Atid. E uma outra deputada, que também era é a segunda, do Guidon Sar, que vai para o Likud. E o Yoetz, o assessor jurídico da comissão eleitoral, porque agora é um governo de transição, já existe uma comissão eleitoral que está supervisionando e está preparando as próximas eleições. Então, ele disse, de acordo com as leis eleitorais, quem, nesse período, que já é pré-eleitoral, quiser mudar de partido, ele primeiro tem que se demitir da Knesset.
Ele não pode passar de um partido para o outro agora, numa época que as listas dos partidos que já fizeram as eleições primárias já estão prontas, e como é que agora vai começar a mudar, vai ficar cada um pulando de galho em galho, e essa deputada já está trocando de partido pela terceira vez. Nossa. Então, o juiz do Comitê Eleitoral disse que é impossível, segundo as leis, ela tem que, primeiro, se demitir da Knesset e entrar na lista como um cidadão qualquer, não como deputado. Como deputado, ela não pode trocar de partido no meio do processo eleitoral. Senão vira bagunça mesmo, né? Eu não falo nada, porque da onde eu venho, isso é super comum. Ah, é? O próprio presidente da República, ele ficou sem partido. Agora, ele teve que se filiar ao partido, mas ele ficou mais de quase um ano sem partido. Mas ele era deputado? Não, ele era deputado, ele se elegeu presidente pelo PL, né? E depois ele saiu do partido e ficou sem partido. Ficou sem partido. Aquilo você pode ficar E sem lá, partido, mas e você lá, fica sem e Knesset. mesmo os deputados, e mesmo os deputados, né? Eles mudam de partido assim, quantas vezes? E estão lá legislando. Vai Eles para cá, podem vai mudar para de lá. partido, mas eles têm que, primeiro, quem é deputado em função, em cadência de deputado, e é período pré-eleitoral, ele, se quiser trocar de partido, ele pode trocar de partido, mas ele tem que se demitir da Knesset. Mas não é o caso. E Eu entra estou no falando. partido que ele No quiser Brasil e não se concorrer demite de novamente às nada, eleições. não, mas Lá lá não é outra precisa. forma. Não Lá não precisa. precisa. Não, Ótimo. mais fácil, né? Só trocar. Bastante interessante Cada essa povo história. tem o governo que merece, né? Vou te contar. É. Não é brincadeira, não. Não querendo desmerecer meu país querido, porque o Brasil, para mim, é meu país. Como Israel agora é meu país também, né? Sou muito feliz de ter essa dupla nacionalidade. Mas, em termos de política, sinceramente, o Brasil tá complicado. Bom, É sempre foi, muito. né? Desde que eu me entendo por gente. Ao longo desses algumas décadas, né? Vamos falar assim, tá difícil, muito difícil. Ao invés de melhorar, sempre vai piorando um pouco mais. E o país do futuro nunca saiu Do passado. do passado e da ideia, né? O futuro vai chegar daqui a 100 anos. Não é fácil. Não, Não é política é fácil. difícil. Política é uma coisa muito difícil. Está muito complicado. Muito Não é só o complicado. Brasil, né? O Brasil tá assim, o mundo inteiro tá assim. A gente está vivendo sei lá, cada país tem os seus Uma problemas. época muito complicada. Muito. Aliás, uma boa notícia no âmbito internacional. Hoje, lembra que nós falamos de que tinha sido assinado em Istambul um acordo entre a Ucrânia, a Rússia e a Turquia, que a Turquia ia permitir a passagem nas suas águas territoriais de navios que saíssem da Ucrânia para transportar grãos, voltar a exportar, que ela tem um excesso de grãos que ficaram lá entalados aqueles silos imensos, mais de 6 milhões de toneladas de grãos de 6 meses de guerra. E hoje, pela primeira vez, saiu um navio do porto de Odessa, abastecido de grãos, em direção à Europa. Então, o navio, quando saiu, ele deu aquele apito, né? Longo, e gravaram isso, e a gente viu aqui no rádio e na televisão aquele
longo, como se fosse uma sirene, né? Uhum. Soando, era o navio saindo do porto, anunciando a saída do porto de Odessa, que no meio dessa guerra toda na Ucrânia, alguma coisa de positivo, quer dizer, É, o tal do acordo que 24 horas depois foi, explodido. é, foi os russos bombardearam É. o porto, finalmente conseguiram tirar o navio cheio de grãos. Hum. E ontem foi exibida aqui na televisão, no canal 12, uma entrevista da esposa do presidente da Ucrânia, que ela disse que quando o marido, primeiro que ela não sabia que ele estava se candidatando a presidente, e quando ele foi eleito, para ela foi uma surpresa. Então, do momento que ela que era uma pessoa anônima publicamente, ela se viu assim jogada no, em frente a um público que ela não tinha nenhuma experiência de trabalho, e disse que a primeira coisa que ela começou a fazer ao lado do marido na presidência foram trabalhos sociais, se interessar pelas organizações. Ela não estava em guerra, né? Isso foi antes da guerra. Uhum. E quando, de repente, começa a guerra, então foi uma outra experiência terrível para ela ter que se colocar numa situação de que ela tem que ajudar, e ela não tem experiência, e ela não sabe exatamente como ajudar, e as coisas aconteciam de uma forma muito violenta e muito rápida, e os mortos, e os feridos, e os milhares e milhares, repentinamente, de refugiados que tinham que abandonar o país e tinham que ser ajudados, e ela ficou envolvida nisso, evidentemente, é o povo dela, ela é nascida lá e filha de pais ucranianos, de modo que ela, então, de tudo que ela aprendeu rapidamente nesse tempo, ela aprendeu que Israel é um país que vive praticamente numa guerra permanente, o tempo todo a população Ela é judia está... também, ou Ruth? Não, Não, né? não. Que Israel é um país que está envolvido o tempo todo em lutas e ataques terroristas, em guerras, quantas guerras nesses 70 e poucos anos de existência que o país já passou. Então, ela imaginou que a população civil de Israel deve ser uma população que tem uma capacidade de força e de coragem para se manter e continuar vivendo e trabalhando e casando e tendo filhos e produzindo e fazendo tudo no meio dessa situação de guerras e violências. Então, ela achou que o melhor lugar para ela visitar, em primeiro lugar, era Israel, para ela ver como é que isso funciona. E ela esteve aqui, engraçado que quando ela esteve, ninguém falou nada, nem Não. soube. E ela esteve aqui e ela esteve em contato com todas essas ONGs, né, que tem aqui, que fazem ajuda material e ajuda social e ajuda psicológica, e as pessoas que ficam com pós-traumas depois de um ataque de foguetes, e tudo isso. Então, ela visitou tudo isso e viu tudo isso e chegou à conclusão que era um lugar ideal para ela enviar os profissionais de lá que têm que lidar com isso, sejam médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psiquiatras, todo mundo, cada um no seu ramo, para vir aqui e fazer um curso rápido e ver como é que você transforma a vida normal numa vida em guerra em poucas horas. Em Ruth, poucas horas. agora você falando isso, me vem à mente sobre os profissionais de saúde que precisam de mais médicos. Por que não aproveitar os ucranianos?
Mas quem é que disse que eles vão abandonar agora o país? Eles estão precisando lá de médicos. Pois é. Não, Israel aceitaria. Israel já aceitou médicos cubanos, até médicos cubanos tem aqui. Tem de outros países, só que aqui não aceita qualquer diploma. Eu sei. Mesmo do Brasil, mesmo da Europa, sei, qualquer parte. Diploma de médico é uma coisa muito difícil do Ministério da Saúde aprovar. Se você não puder provar realmente que a tua faculdade é uma faculdade existente, certo. que não é uma faculdade de papel, que você tem dados, né, e ter atestados nos hospitais onde você fez especialidade, onde você trabalhou, é muito difícil. E tudo isso tem que estar traduzido para o inglês ou para o hebraico e autentificado pelas autoridades lá do país que você vem. Não é fácil, não. Todos nós somos médicos, tivemos que fazer tudo isso muito bem feito para você. Isso é bom, né? Para a população, sim, senão isso aqui viraria bagunça mesmo. Né? A quantidade de olhinho que tem, que vem. E muita gente foi pega. Gente que estudou 3 anos, 4 anos, conseguiu comprar um diploma e foram pegos. Entendeu? Então, aí ela mandou para cá uma equipe multidisciplinar, né? Digamos assim, ficaram aqui, dependendo do quê, 1 semana, 2 semanas, para procurar entender como é que você funciona nessas horas de violência total, de guerra, que é muito difícil. E então, depois que ela voltou e as pessoas lá começaram a trabalhar e tudo, aí fizeram uma entrevista por Zoom, uma entrevistadora daqui da televisão e ela lá na Ucrânia, por Zoom. Então, ela foi entrevistada e contou essa experiência dela, que teve aqui em Israel, e também fizeram vídeos, né, dos profissionais que estiveram aqui fazendo esses cursos, mostrando como é que isso era feito e tudo. Muito, muito interessante. Muito interessante. Isso eu vi ontem também na televisão. Foi muito bom. É bom que a gente possa dar o exemplo, né? Exato. É muito bom que a gente possa dar o exemplo de alguma coisa bom, de uma experiência dura, mas é um caso sério. É isso, né? Ou tem mais alguma coisa? Sempre tem, mas a gente sabe que é uma hora. Uma hora tá. Na quinta-feira tem mais. Tem mais. Tá bom, querida. Muito obrigada. E a gente vai se falando. Qualquer coisa, espero que não tenha nada. E não tenha nada. Exato. Mas aí na quinta a gente volta. O Neymar não vai fazer outro gol, já acabou o campeonato. Isso a gente nem o Messi. até torce, né, para que essas coisas sempre não fazem mal. Mas vale a pena entrar no YouTube e ver o gol. Muito bonito. Do Neymar e Israel. Vale a pena. Tá bom, ok, minha querida, uma boa semana para os nossos espectadores e ouvintes. E Shalom, Israel. Shalom.